nada? Por enquanto? A gente pode? Quem eu chamar, dá um joinha, tá? Ana Júlia, Ana Lara, Ana Luiz, Andrés, Ana Clara, Céci, Clara, Ellen, Erci, Kathleen, eu adoro falar Kathleen, Laurinha, eu amo a espontaneidade, Lília, Marcos, Duda, Maria Luísa, droga, tem mais jeito que eu lembrava, Maria Regina, Mari, Rafael, Regiane, Sofia, Sofia, não deixou não vai. Giovana, Vicente Narriner. Deixa eu citar aqui alguém. Pronto. Vamos lá. Estamos bem? Nossa aula, então, sobre estratégias para pensar o mundo e argumentar melhor. Vejam, então a gente vai agora, não sei se vocês viram, que hoje eu postei lá no grupo, né? Depois eu, sem lógica nenhuma, censurei vocês. Amaram minha estratégia de marketing. Que eu botei lá uma fotinha para a gente começar a problematizar, procurar repertórios, discussões sociais, a partir de fotos aleatórias que eu fui tirando depois que eu voltei de dar aula, né? Então, eu botei uma para vocês, depois botei uma no Instagram, e, gente, ali é basicamente a nossa proposta. Por isso que o curso, inclusive, tem o lema, né, de vejo repertório em todo lugar, porque é literalmente isso. A gente olha para tudo e tenta dar complexidade e significado às coisas, certo? Porque aí é a melhor estratégia possível que a gente tem para poder argumentar sobre absolutamente o que vier. Principalmente quando a gente olha de maneira estrutural, estratégica, não é mesmo? Então, por isso que é a conexão entre pensar o mundo e argumentar de um jeito melhor, para a gente não falar só assim, racismo é errado. Eita, menina, acabou o racismo. Depois dessa, não pode violência doméstica. Violência doméstica não está com nada. Arrasou, boa argumentação, né? Então, a ideia é que a gente passe a compreender as complexidades do mundo, passe a compreender as complexidades do Brasil, o nosso recorte especificamente, né? Enfim, então vamos lá, vamos lá. Olhem só, como eu mostrei para vocês, para ilustrar, tá? Trouxe um meme que eu amo. É de 2015? Sim. É de quando eu estava na faculdade? Sim. Mas eu amo esse meme, que é da tuiteira, da amiga que se desconstruiu tanto que ela virou um ato e sumiu. Então, a ideia é que a gente vá problematizando tal qual um tuiteiro desempregado, para que a gente consiga articular, né? Na verdade, é um exercício de argumentação e elaboração de repertório. E o Twitter, apesar de tóxico, ilustra muito bem o nosso comportamento, tá? Então, a proposta é justamente essa. Eu amo esse aqui. Gente, esse aqui nem tem propósito pedagógico, é só porque eu amo mesmo e tem a ver com a aula. Não, eu não consigo ouvir a palavra nenhuma negra e não responder. Amore, essas são as minhas irmãs. Não consigo, tá? Eu sou obrigada a me comunicar por esses memes aqui, tá?
Então, é sobre isso. Eu fiquei sem foco. Câmera machista. Voltou? Não? Sim? Voltou? Voltou. Pronto. Esse aqui é só para, né, para eu ser a pró legal. Olha que descolada ela. Mas vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro exercício, como eu disse, né? A aula é mais ou menos levemente pautada em imagens da branquitude, da Lilia Schwartz. E eu vou mostrando aqui alguns quadros, certo? E vou pedir que vocês mandem alguma percepção no chat. Pode falar também, né? Mas como eu sei que vocês são uns tabaréu e não falam no microfone, pode ser no chat, tá bom? Então, tô com medo de quem assiste a aula pela primeira vez. Desculpa, gente, eu não sou assim, eu sou mais tranquila. Vamos lá. Então, vocês fiquem à vontade para trazer percepções dos quadros que eu vou mostrar aqui. E aí, a gente vai subindo o nível da análise. Tudo bem? Combinado? Sim ou não? Cadê os dedinhos para responder a prova? Muito bem. Isso. Parabéns. Aí, vamos lá. Primeiro quadro é do Palier. Olha só, como meu fontier é bonito. De Palier, chama-se O Filho do Artista Tomando Banho na Varanda da Residência de Seu Avô, né? E é o avô Grandjean de Montigny de Palier. Esse quadro é de 1830. Olha só, né? Levando em consideração o contexto histórico do Brasil, 1830, a gente está em que contexto? Qual é o governante do Brasil em 1830? O Brasil é colônia, império, república? E aí? Quem está bom de data? Quem é meu aluno é para saber, tá? Que eu sou indada com essa data específica. E aí? Cadê o chat? No tempo de vocês, galera. Sem pressa, de boa. 1822, nós temos a independência do Brasil. Data imprescindível, exatamente. Portanto, em 1830, a gente está no contexto já de Brasil Império. Isso, muito bem. Tudo bem? Inclusive, a primeira Constituição do Brasil enquanto país é de 1824. E é nela que a gente tem, por exemplo, o poder moderador e o conceito do voto censitário, tá? Então, são datas relevantes para a gente entender Brasil. Então, por isso que eu sou indaga com essas datas, fico insistindo com essas datas. E aí, vamos lá. O que é que a gente tem? O centro do quadro. Quem está no centro do quadro? A gente tem uma mulher olhando para nós, né? Ou para o artista, enfim. Nós temos um bebezinho, certo? Nós temos essa mulher, aparentemente, está sentada numa cadeira. Não sei se dá para vocês perceberem a cadeira aí, vocês conseguem enxergar. Quem está com o celular, dá um zoom, que dá certo. Certo? Ela está na cadeira. Olha os pés dela. Estão vendo? Em cima de um banquinho com almofada, uma sapatilha meio pé de chinesa. Ai, gente, eu não sei se quem estava no grupo no dia que eu mandei uma foto minha na faculdade com o meu pé de chinesa. Eu não aguento ouvir a palavra pé de chinesa, que eu quero morrer de rir. E aí, o centro da foto é esta mulher com o bebê. E ao redor da foto, nós temos os empregados, né? O bebê e a criança iluminados sendo servidos por pessoas negras com menos definição, detalhe e nitidez. Perfeito, Andressa. Exatamente. E aí, esse é o primeiro aspecto, né? Então, nós temos uma mulher, aqui uma mulher negra, ajoelhada, limpando o bebê, né? Que está tomando banho. Na varanda, o fundo, olha, uma coisa tropical, né? A outra mulher aqui atrás com uma toalha,
como se fosse uma toalha. Aqui nós temos um homem, né? Como, acho que é um chá, algo assim, né? Servindo a essa mulher. E, enfim, mais algum detalhe que eu não comentei, que vocês gostariam de trazer? Não? Sim, posso seguir? Vou seguir, tá? Pronto, vou seguir. Que bem. Próxima imagem. Essa eu adoro, é do Debré. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Nome do quadro: Sapataria, de 1835, né, de João Batista Debré. Então, veja, o que é que a gente tem? A loja, olha a quantidade de sapatos aqui em cima, né, botas, enfim. Nós temos, novamente, um homem branco no centro e funcionários negros ao redor dele. E aqui nós temos uma mulher de pele mais clara que os outros homens, no entanto, ainda com traços de uma mulher negra. E aí, aqui a gente já tem um indício, por exemplo, de miscigenação. Quem conhece, quem lembra do quadro A Redenção de Cã, já vai entender, né, um aspecto. E eu gosto muito desse quadro, porque ele ilustra justamente um dos temas da nossa aula. Vejam que as pessoas negras, no contexto de escravização, elas não usavam sapatos. Então, os sapatos são símbolos de liberdade. Vou voltar. Olha aqui essa imagem. A mulher mostra, né? Faz questão, mesmo que com um vestido gigante, mostra a pontinha do pé assim, mostrando o sapato. Enquanto o homem negro, provavelmente escravizado pela época, né? Pelo contexto histórico, a gente vê que este homem está descalço. Aqui o Debré escolhe ironizar isso. Ele pega justamente uma loja de sapatos que é uma produtora desse símbolo de liberdade para mostrar que, olha só a ironia do Brasil, tem muitas lojas de sapato, no entanto, 75% da população do Rio de Janeiro na época era escravizada. Né? Exatamente. E o sapato, Gil, vai se tornar um símbolo depois, inclusive, né? Então, vamos lá. Olha só. A maneira, olha o rosto de como ele olha, né, para o seu senhor. Olha como o senhor trata o sujeito, aparentemente está sendo castigado aqui, né? Também descalço. Enfim, as botas suspensas, né? E a mão de obra que produz um símbolo de liberdade. É muito irônico, né? Então, exatamente, escancara a questão social, assim, gigantemente, né? De maneira gritante. Aí, olha esse quadro. Primeira audição do Pedro Paulo Leal. Esse quadro é a capa do livro da Lilia Schwartz, né? Imagens da Branquitude. Nós temos aí, primeira audição, né? Audição referente à questão musical e tal. E a gente tem uma menininha tocando um piano. Gente, vocês já viram um piano pessoalmente? Eu acho que eu vi no museu alguma vez. Pra vocês verem o nível de, né, como é distante da nossa realidade. Eu acho que eu já vi no museu. Em algum lugar eu já vi, mas num lugar assim. Enfim, então é um símbolo gigante, né, de elitismo. E aí a festa composta, todos olhando, novamente, né, como a Andressa disse,
o centro, com pessoas brancas, o foco nessas pessoas, e algumas olhando para o pintor ou para nós, né? E outras olhando para a menina tocando. No entanto, no fim das contas, o Pedro Paulo Leal, ele centraliza um sujeito. Quem é que ele centraliza? Quem pegou aí? Centraliza sem centralizar, né? Na verdade. E aí, quem? Isso, Lohana. Exatamente, Ana Luísa. Tem uma mulher, né? Eu consigo saber porque a gente sabe a história, mas olhando dá para saber se é uma criança, se é uma mulher, enfim, mas é uma pessoa que dá para ficar uma mulher negra aqui no fundo, numa portinha, que não faz parte da festa, da audição. Vocês concordam comigo? Ela aparentemente, e veja, não sei se vocês conseguem ver que ela está segurando alguma coisa nas mãos, né? Então, provavelmente alguém que vai servir alguma coisa. Então, o Pedro Paulo, e gente, o Pedro Paulo, olha só, ele vai ficar conhecido, vou botar no chat, como PPL. Pedro Paulo Leal, ele vai começar a assinar como PPL. Olha a assinatura dele aqui no canto. Quem lembra o que significa PPL? Hoje. Enem PPL é o quê? Posso disponibilizar. Exatamente. Pessoas privadas de liberdade. Então, o Pedro Paulo vai pegar o próprio nome. Ele é um pintor negro e vai pegar o próprio nome para trazer esse aspecto, né? De crítica social, de como pelo nome dele, pela sigla do nome dele, ele já diz alguma coisa também. E aí, por isso que a Lilia Schwartz escolhe esta obra, né, chamada Primeira Audição, para ilustrar o livro Imagens da Branquitude. E eu gosto muito do subtítulo, que é justamente esse: A Presença da Ausência. Ou seja, o que é que a gente vai começar a perceber? Perceber o que falta. Não somente o que está presente, mas o que está faltando. Soltou do gato. Tudo bem? Então, a gente vai começar a perceber. Interessante. Hoje eu fiz uma pergunta que eu vou fazer a vocês aqui também, numa turma que eu estava hoje de manhã. Acho que tem uma galerinha, inclusive, Lohana daqui, Duda, enfim. Que eu perguntei quem já foi a um museu. Qualquer museu. Quem já foi aqui a museu? Levanta o dedinho aí. Teve alguém que nunca foi? Pronto. Quem já foi a 3 museus? Não, não, não. Vocês concordam comigo que museu não é um espaço caro? No entanto, há uma limitação social e geográfica para a gente ir a museus. Eu já fui a vários museus, mas porque eu já sou adulta, eu já tenho meu próprio dinheiro, eu viajo, já estou em outro contexto, mas eu, na faculdade, não tinha ido. Tinha ido ao museu daqui de Juazeiro, e é o que tem para hoje, né? Então, exatamente, Andressa. E aí, veja, só isso já demonstra uma limitação em como a gente vai olhar as coisas, olhar o mundo, né? Então, é o que a gente vai tentar fazer aqui, tudo bem? Peguem as canetinhas de vocês.
E por isso a escolha, né, do Pedro Paulo Leal para ilustrar o livro da Lilia Schwartz. Eu acho demais aqui. Aqui é a marca da mulher lá atrás, é a presença dela que diz, olha só, como não há pessoas como eu aqui. Né? Eu sempre gosto de fazer essas reflexões de quantas pessoas com deficiência dão aulas para vocês, quantas mulheres, quantas pessoas negras, né, estão presentes nos cursinhos, nas escolas, como professores, enfim. Então, é interessante a gente começar a perceber isso, é o que a gente vai evoluir a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Então, ponto é, por que algumas pessoas conseguem produzir argumentos mais profundos do que outras? Essa é uma queixa que eu recebo com muita frequência, de dizer assim, olha, Jo, eu até tenho uma opinião, mas eu não consigo aprofundar. Aí vai lá para corrigir sua redação dizendo aprofundar argumento, né? E aí é o que a gente vai tentar fazer aqui, né? Trazer uns porquês. Lohana disse, na figura aparenta até que ela está segurando um quarto cartaz com o formato de um corpo. Deixa eu ver. Ah, sim. Pode ser também um avental, né? Mas também dá para problematizar. Amei esse lacre. Dá sim para fazer. Arrasaste. Amei. Amei. Tá igual. Hoje eu não sei se vocês viram que eu postei no Instagram, que eu postei a foto para o pessoal botar repertório, e aí uma era de uma imagem assim no fundo pintada de ser nordestino, aí tinha um cacto, Luiz Gonzaga, sol e várias motos. Aí uma pessoa colocou que a discussão que poderia ser feita é sobre a mudança no transporte público no sertão nordestino, que vai desde o animal como um transporte até o alto índice de motos e acidentes. Eu amei. Gente, eu amo trabalhar com repertório por isso, porque vocês também deixam tudo muito mais complexo, eu acho o máximo. E aí eu ouço de vocês, pego os créditos para mim e saio com magia. Quem amou essa estratégia minha? É sobre, né? Então, enfim. Então, tragam mais análises para a prova, tá? Então, vamos lá. E aí, como eu estava dizendo, né? Aqui é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Então, eu digo assim, João, eu sei que existe esse problema aqui e esse, mas eu não sei como fazer com que um chegue ao outro. Então, eu preciso que a gente olhe para as questões que costumam aparecer nas redações, buscando uma relação de causa e consequência histórica e social, gente. Eu encho muito o saco dos meus alunos, quem meu aluno sabe aqui, que tem que estudar história. Não tem jeito, tem que estudar história para saber argumentar, para conseguir compreender as correlações sociais. Gente, vocês acompanharam o caso da menina que foi pular de bungee jump? Eu nem lembro do que ela foi pular. E aí ela acabou morrendo, né? Porque simplesmente não botaram a corda. Minha Nossa Senhora do Perpétuo. Eu vou andar de avião sem gasolina. Muito bom, ótimo plano, arrasou. Enfim, ela morreu, né? Que ela acabou caindo de 40 metros. E o problema não é só esse. O problema são os comentários que vários homens fizeram sobre a morte dela. Vocês acompanharam isso? Horrorosos. Assim, de estupro mínimo, tá? Para quem não acompanhou, assim, comentários terríveis sobre. Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Sobre violentar o corpo da menina mesmo depois de morta.
o nível de desrespeito, né? É assim, assustador. Mas por que eu estou trazendo esse horror aqui? Porque a gente precisa entender uma coisa. Existe a possibilidade de você vai ver assim, a persistência da misoginia, né, já que está sendo uma palavra muito forte esse ano, a persistência da misoginia na sociedade brasileira. Aí você vai, é porque os homens são malvados, existem homens muito malvados. Esse argumento se sustenta? Você ficar só no campo moral da coisa, só dizer, é questão só de caráter. Você consegue argumentar? Gente, numa mesa de bar, no bolinho da escola, talvez, mas na redação não se sustenta. Você botar assim, a misoginia, quem não sabe misoginia, né, é a discriminação, é o ódio mesmo contra mulheres, né, o desprezo contra a mulher, enfim. A misoginia persiste porque tem homens que são muito malvados. Aí o que é que eu vou propor? Que a gente articule uma relação de causa e consequência num aspecto sócio-histórico. Seu, durante nossa história, para a gente chegar ao ponto de homens se sentirem confortáveis de dizer que vão violentar um corpo de uma menina que morreu. O que aconteceu aí? Aí que eu insisto no estudo do repertório. Entender onde eu consigo perceber essas problemáticas que se sucedem e persistem até hoje. Aqui a gente dá cartada de quê? Construção do Brasil colonial. Gente, Brasil colônia de 1500 a 1822. 322 anos de colonização. O que isso implica? Colonização foi pautada em patriarcado, imperialismo, que depois vira capitalismo, né? E eurocentrismo. Ponto. Vejam, a gente vive ainda consequências de 322 anos de Brasil colônia. E fora a manutenção no Brasil Império, né? Mas eu estou passando o pano aqui para o Brasil Império. Então, a gente precisa fazer essa correlação. É aí que o seu argumento vai ganhando força. Porque quando você diz que a misoginia persiste porque existem homens malvados, eu não consigo ganhar um peso, uma estrutura no que você está dizendo. Como é que você prova, né? Como é que você exemplifica? Como é que tanta gente é assim? Será que é só uma questão de caráter, uma questão individual, né? Então, uma grande estratégia argumentativa é a articulação entre causa e consequência histórica de elementos que foram fundadores da nossa história enquanto país. Então, levar em consideração o patriarcado, o imperialismo e o eurocentrismo são três aspectos que são fundadores de quem nós somos hoje. Entendeu? Então, assim, o que é que acontece? Então, algumas pessoas conseguem perceber mais fortemente, e é isso porque a gente estuda, né? Porque sim, porque a doença surgiu meu ouvido, e as outras pessoas se mantêm ainda em um nível não aprofundado. Então, o que é que a gente faz? Começa a cavucar esse BO. Começa a trazer, né, os porquês. E aí, vamos lá. Eu trouxe um exemplo simples, ao meu ver, simples. Não sei para você, ao meu ver, simples. Eu trouxe, deixa eu ver se tem alguém pedindo aqui. Vixe, o povo pedindo para entrar agora. Não vai? Vou deixar para entrar, né?
que é que vai acontecer? Eu trouxe um exemplo de redação no Tamil de 2024. Quem lembra qual foi o tema de 2024? Digam aí. Da herança africana. Ai, que surto! Sim, exatamente, Ceci, da herança africana, né? Desafios na valorização da herança africana no Brasil. E aí ele trouxe um repertório de boaça, bem óbvio, inclusive, mas de um jeito muito interessante. Então, vamos começar. Já anotem, inclusive, para quem não, não lembra ou não assistiu, já fica aí a tarefinha de casa para essa semana, assistir. O filme Pantera Negra foi considerado um marco da cinematografia mundial. Eita, que a linha é bem retinha, graças a Deus. Devido à presença de um elenco majoritariamente negro e à representação da cultura desse grupo étnico-racial de maneira inovadora e prestigiada. Gente, olha aí a presença da ausência, né? Mais uma vez. Eu estava dando essa aula esses dias para o pessoal da turma 2026.1 sobre literatura contemporânea e como apenas em 2025 uma mulher negra entrou na Academia Brasileira de Letras. Depois de quase 200 anos de Academia Brasileira de Letras, a gente teve a primeira mulher negra entrando. Inclusive, Conceição Evaristo é renegada há anos. Aí, novamente, a gente tem, né, a presença da ausência, ou seja, eu percebo a ausência, eu percebo o que falta. E aí eu vou começar rapaz, é assim. Gente, vocês já tiveram a sensação do seu cérebro conectando as coisas? Não é uma boa sensação? Eu amo. Você conecta o negócio e a coisa faz sentido em sua mente? Gente, é absoluto cinema. Então, assim, é o que eu quero. Entrem na sala de aula de vocês. Você estuda em escola pública? Você estuda em escola particular? Exato, bomba de serotonina. Depois você fica muito triste com a conclusão que você chegou. Mas na hora que você percebe, né, é muito bom. Entrem na sala de aula, na faculdade, enfim, onde vocês estiverem, e façam essa percepção da a presença da ausência. O que é que isso quer dizer, né? Enfim, vamos lá. Primeiro período, né? Segundo, fora da ficção, o cenário... Opa, vai para cá. Fora da ficção, o cenário apresentado distancia-se da realidade brasileira. Porque no filme, a valorização, a representação, todo mundo sabe aqui, né? Wakanda Forever, né? Assim, os símbolos, né, ficaram muito fortes. Se eu não me engano, ganhou o Oscar de figurino, que de fato o figurino era belíssimo. Enfim, aí vamos lá. E aí se distancia da realidade brasileira. Por quê? Haja vista os desafios sustentados pelo sistema de ensino e pelo corpo civil para a valorização da herança africana no país. Apresentou aqui o tema. Nesse sentido, de modo a atenuar essa situação, é preciso analisar o descaso da esfera educacional e a mentalidade social como causas dessa grave problemática. Quais foram as teses escolhidas por ele? Descaso da esfera educacional e mentalidade social. Tudo bem? Olha só o exemplo de como a gente consegue articular as coisas, fazer um cenário de causa e consequência, né? Por que não há valorização da herança africana no Brasil? Uma das questões é a falha no campo educacional. Se o meu povo não tem uma educação pautada na valorização da herança africana, consequentemente, num país que teve escravização por 300, praticamente, né, levando em consideração chegada a 1500, quase 400 anos, né? Se num país que teve quase 400 anos de escravização e, ainda assim, décadas, séculos depois, não traz a valorização da herança africana
para a sua educação. Qual é a consequência disso? A manutenção da desvalorização desse grupo. Acabou. Então, é preciso articular de maneira estruturada uma relação de causa e consequência. E aí, é um exercício que a gente vai fazer, e agora eu vou trazer uma sugestão de repertório bem interessante para vocês, duas, na verdade, né? Que responde a esses aspectos. Olha só as perguntas que a gente pode fazer para quando olhar uma coisa. Então, eu vou ver um filme, eu vou olhar uma obra de arte, eu vou ouvir uma música, eu vou ouvir o cantor da música, eu vou jogar futebol, eu vou para uma aula, qualquer coisa, eu vou para o médico, eu vou para o postinho, eu vou para o restaurante popular, qualquer coisa. Como é que a gente passa a problematizar? Você começa a se questionar. Quem aparece ali? Quem é da Bahia já percebeu que as propagandas baianas sempre têm pessoas negras? Vocês já perceberam isso? Em Pernambuco não, mas na Bahia tem. Por quê? É lei. Não é? Ah, é porque Bahia, maior quantidade de pessoas negras fora da África era Bahia. Não, amor. É porque é lei. Se não fosse lei, não era assim. Entendeu? Um exemplo só. Aí a gente olha para as coisas e pergunta: quem aparece? Quem não aparece naquilo ali? Vou ver um filme. Quem é o protagonista? Quem não é? Quem está falando alguma coisa? Gente, me digam aí. 3 mulheres protagonistas consideradas mulheres gordas aí de filme ou série. Tem pressa. Professora, Oi. qual que foi a pergunta mesmo? Me digam 3 mulheres consideradas gordas, mulheres gordas, que são protagonistas dos filmes, das séries, sei lá, da novela que elas participam. Ninguém? O lacre, o tabu sendo quebrado. Tô surda aqui de tanto tabu sendo quebrado. Tô virando um átomo de tanto me desconstruir. Lembro de Pitch Perfect, mas personagem só era usada como alívio cômico. Exatamente. Tem aquela Tati, da Ana Maria Braga. Tati? Sim. Aquela dança que só não é protagonista. Tem quem mais? Tem mais alguém? Fabiana Carla, atriz brasileira, tem. Ela foi protagonista de alguma coisa? Não tô lembrando. Mas tem. Que também vai para o universo do humor. Oi, Ju. Oi, Ju. É a Andressa. Oi, Eu oi, lembrei Andressa. eu lembrei logo de Fabiana Carla, mas eu não lembro dela sendo protagonista. Eu lembro mais dela como esse alívio cômico, como alguém trouxe aí antes. Ela sempre como esse alívio cômico. E, inclusive, depois que ela emagreceu um pouco mais, aí é que se começou a construir uma nova visão dela enquanto atriz. Eita, Jesus. Ei, por essa ninguém. Ai, mas alguém. Gente, nossa lista tá pobrinha nossa lista. Andressa, vamos roubar, né? Fabiana Carla para nossa lista não ficar feia. E quem é? Pete Perfect. Amei. Tinha aquela personagem. Ai, meu Deus, a outra. Eu amei, super protagonista. Tinha aquela. Mas vamos lá para nossa. A nossa. Muito triste a nossa lista. Bem triste, xoxa, capenga, anêmica. Vejam. Diga, Lembrei da personagem de This Is Us, a série, que são os 3 irmãos, que eles adotam um irmão, aí é dos Estados Unidos, né? Mas
eles Serve, vamos odeiam. apelar. Oi? Vamos apelar, serve sim. Serve? Amo Pronto, aqui. ela é gordinha. Gordinha não, ela é realmente uma pessoa obesa. E o enredo dela na série gira realmente em torno da questão do sobrepeso dela. Que ela passa, Sim, ela engordou na adolescência, e aí, na verdade, ela já era uma criança mais gordinha. Na adolescência, ela engordou, e por perder o pai, aí é que toda a família passou muito a acreditar que ela estava descontando na comida. E aí, em todas as temporadas, a gente vê um conflito dela com essa situação. Então, o enredo dela gira em torno dessa questão do peso. perfeito. Amo a série, amo a personagem. E é legal que é uma personagem diferente, né? Tem uma complexidade diferente, apesar do dilema girar em torno do peso, que é o que geralmente acontece. A Perry eu nunca sei falar o nome dessa série, mas eu sei qual é. Que é bem problemáticazinha essa série. Madeia. Pronto. Gente, este pequeno exercício, vocês entendem o que a gente está falando sobre a presença da ausência? E veja, a gente está falando de questões de padrões estéticos, né? Sempre tem um bullying, uma grande questão com o fato da pessoa ser gorda. Exato. E aí, para ela ser uma pessoa legal, ela precisa ser engraçada, né? Ou aí ela precisa ter a redenção dela, que é ela emagrecendo, para ela ser empoderada, uma nova mulher, não é isso? E aí, a gente vai, ó, naturaliza, come nosso juízo, que tudo, né? E tirando óculos, porque muda completamente, e o aparelho, né? E aí, e alisa o cabelo. Anos 2000 tinha muito isso, alisa o cabelo para ficar arrumada. Né, Anne Hathaway? Não é, querida? Mas vamos lá. Diário da Princesa. É essa história, né? Exatamente. Ela alisando o cabelo. Exato. Ela, agora eu sou arrumada. Antes eu era tão desleixada com o meu cabelo cacheado. Cacheado não tá com nada. Ai, gente. Ai, enfim, vamos lá. E aí são questões que a gente pode fazer, né? Quem aparece no que a gente está vendo, no que a gente está recebendo. Você vai assistir um jogo da Copa. Gente, eu adoro. Por quê? Vou assistir um jogo França versus não sei quem. Jogador francês, negro, interessante. Tu vai ver na França a xenofobia comendo no centro. O racismo comendo no centro. Enquanto isso, no que é útil a pessoas negras. É interessante, né? Enfim, quais são os contextos que elas podem aparecer? Enfim, quem fala, quem é silenciado, quem decide o que é normal, quem se beneficia da narrativa, quem se beneficia da decisão. Gente, você vai para uma entrevista de emprego, você precisa ir arrumado, não é? Sim ou não? Você não vai arrumado para a entrevista de emprego? Sim. Me diga aí o que é estar arrumado? E aí? Pode falar, Andressa. Jo, essa questão me pega muito. Você me conhece, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, mas tem uma questão do cabelo. E quando eu comecei a trabalhar como professora, que eu fui procurar emprego nas escolas particulares aqui de Petrolina, uma escola me contestou porque é que eu não colocava a minha foto no currículo, né? Eu mandei o currículo para a escola e não mandei a foto. E aí eu perguntei, qual seria a diferença de eu colocar a foto? Ele, não, porque a gente já iria lhe conhecer. E aí eu perguntei, se eu colocasse a foto e vocês não vissem o meu currículo, eu com certeza não seria a primeira escolhida. Mas, você vendo o meu currículo primeiro, eu chamo a atenção.
E em uma outra escola que eu fui, a coordenadora me falou: seu cabelo é lindo, mas aqui você deveria usar ele um pouco mais baixo ou preso. Porque aparenta estar arrumado, alinhado. Eu já ouvi também que cabelo cacheado traz infantilidade, não é? São sempre conceitos pejorativos que a gente associa, né? Isso no cabelo. Então, aí a roupa do arrumado, roupa social, salto, cabelo preso, alinhado. Eu amo o conceito de cabelo alinhado. Meu cabelo é liso ondulado, mas ele nunca está alinhado, Divo. Então, eu sempre ouço isso. Gente, é assim, tem que respeitar, tá? Ele é assim, diferente. Enfim, um detalhe, aparentemente, não, não tão ofensivo assim, mas no fim das contas é. Então, é interessante a gente pensar de onde vem essa decisão do que é estar arrumado, do que é o cabelo adequado, como a professora trouxe, né? Então, são esses exercícios que a gente precisa passar a fazer. Eu garanto que você vai conseguir argumentar e pensar um mundo melhor. Quem é meu aluno há mais tempo já sabe que não é uma estratégia, não é um macete. Eu garanto que a gente começa a pensar o mundo de maneira mais complexa. Não há como, não há saída. Se você começa a se questionar, às vezes dá vontade de chorar. Rindo de nervoso. Mas você olha o mundo de outro jeito, né? Você reconhece onde você está. E aquele capítulo de Cadernos Negros, tem um conto, né, de Cadernos Negros que ele fala do alisante, da necessidade do alisante. O livro Presidente Negro, do Monteiro Lobato, a estratégia que o racista faz para dizimar a população negra do país é colocar esterilizante nos alisantes de cabelo. Por quê? Somente pessoas negras ou descendentes de pessoas negras alisam o cabelo para se adequarem aos padrões sociais, então eles fazem essa armadilha de colocarem esterilizantes nos alisantes de cabelo, para que assim a população negra não reproduza. Monteiro Lobato. Olha que querido, né? Enfim, então, parece uma questão sutil, mas não é. Gente, uma vez, naquele filme de história da Madame C.J. Walker, também fala muito sobre isso. Exato, que elas chegam a se machucar, né? Minha mãe já se machucou muito nessa tentativa de alisar o cabelo. Minha mãe tem o cabelo crespo, né? Hoje já alisadíssimo. Mas, assim, ao ponto de se machucar, ainda mais na época dela que não havia essa tecnologia. E ela empreende em cima disso, né? É legal. É uma minissérie, não, Ohana? Eu acho que eu assisti uma minissérie, não? É uma minissérie mesmo, eu confundi, foi mal. Pronto. Mas fica a dica. É na Netflix? Me lembrei aí. Isso, eu encontrei na Netflix a última vez que eu assisti. Pronto, eu também. Eu acho que eu assisti na Netflix na época. Fica a sugestão, tá? Boa toda e curtinha. Pode assistir. E aí tem um contexto interessante de raça, racialidade, gênero, época, né? Questão social. Então, tira print aí, ó. Tiraram? Vocês, estou em dúvida de como argumentar. Olha isso aqui. Duvido. Eu digo duvida. Você não conseguir argumentar, não conseguir problematizar a questão, o tema, enfim, depois de se questionar sobre isso ou algo articulado em relação a isso, tá? Vamos lá. Vou passar, tá, gente? Tiraram o print? Sim? Pronto, vou passar. Ela, a maioral, a fodona, a mais, a ruim. Meus objetivos estão acabando. A maior de todas, a
que mais? Me ajude. A++. A iPhone 17 Pro Max. 1 tera de espaço. Ela, Carla Cotirene, nossa mãe, né, Ju? Nossa mamãe. Diva. Gente, essa mulher literalmente parece um orixá vivo, que você olha assim, ela tá flutuando, assim. Não sei se a Andressa foi ano passado, que ela veio aqui para Petrolina. Eu tô arrasada desde então, porque um colega meu de trabalho foi quem interpretou Libras para elas, e eu não fui no dia, porque eu não fiquei sabendo que ela estava aqui. Meu Deus, que pecado. Pois ela estava lá de amarelo, ouro, parecendo uma divindade, assim. Ah, enfim, anotaste? Quem não conhecia a diva? Carla Acotirene. E ela é super acessível, tá? Ela está no Instagram. Depois dê uma seguida na diva, porque ela é super acessível, posta sobre tudo, conversa sobre tudo e traz. Essa foi a nossa primeira aula, se eu não me engano. O pessoal que está aqui da turma 2026.1, eu acho que foi uma das nossas primeiras aulas de eixo temático, né, sobre construção de repertório, que é a interseccionalidade. Quem não conhece o tema, quem não conhece esse conceito, anote aí. Interseccionalidade. Nós temos seções sociais que se atravessam. E por isso é perfeito para a gente discutir o mundo. Gente, é perfeito. Eu estou rindo, mas não é bom. É ruim. Então, é assim, você vai olhar, por exemplo, hoje eu mandei lá a foto da policlínica, não sei se vocês viram, né, lá no grupo de fofocas e descontos. Eu mandei a foto da policlínica daqui de Juazeiro. Quais fatores de interseccionalidade a gente pode trazer ali? Tantos, gente, tantos. Vamos começar, por exemplo, com os profissionais de saúde que estão presentes na policlínica. Gente, vocês concordam comigo que o universo da medicina, apesar de estar melhorando, ainda é um universo muito elitizado? Tanto é que muita gente aqui está tentando entrar nesse universo, mas é extremamente concorrido, porque é extremamente elitizado. Consequentemente, você olha a turma sei lá, da Univasf de Medicina, tem uma maioria branca muito grande ainda, apesar da gente estar no sertão nordestino, né? Apesar da Univasf ser do Vale de São Francisco, né? A Bahia está ali também. Enfim. E, então, já entra aí uma questão. Aí entra outra questão. Então, o que é que acontece na interseccionalidade? Há um atravessamento de questões sociais. Então, quantas vezes vocês foram atendidos ou atendidas por médicas negras? Eu acho que eu não fui nenhuma. Alguém? Uma vez ela era de Cuba. Eu também acho que nunca. Andressa levantou a mão e eu não vi. Eu levantei a mão porque, por já ter trabalhado nas escolas particulares daqui, uma questão que me chamou muita atenção em uma escola que eu trabalhei é que as minhas turmas tinham 40 alunos, eu tinha uma turma de 45 alunos. E eu tinha um aluno negro. Um aluno negro. A gente não tinha nem a questão do colorismo. Eram crianças brancas e eu tinha um aluno negro. Era um. E ele se via naquela situação, né? Ele enxergava aquela diferença e os coleguinhas não enxergavam isso. E embora ele tivesse uma boa relação com os colegas, a gente via, a própria escola percebia o preconceito dos pais.
com relação à criança. E aí, em uma outra turma, eu tinha 2 alunos negros, e um tempo depois eu encontrei um desses alunos em uma outra escola. E aí eu comentando essa questão, né, racial, a questão social e tudo mais, o papel das pessoas, como as pessoas negras ainda são vistas na sociedade, ele me falou: professora, a senhora lembra, quando eu estudava lá naquela escola, eu me sentia o patinho feio da situação, né, porque eu sabia que eu era a única criança negra, eu era o único negro aqui, e os meus colegas não entendiam a minha visão ali, né? O que é que eu passava dentro daquela situação. E aí isso também me lembra uma série que tem na Netflix, que é de um garoto negro, que é adotado por pais brancos, e os pais, e toda a família ao redor, eu vou procurar o nome da série e coloco aqui, e o pai e todas as pessoas que convivem com ele não percebem o racismo que eles reforçam. Né? Então, a mãe, ela não entende como é que vai ajudar ele com o cabelo, ele quer trançar o cabelo, né? E a mãe diz assim, ela não sabe nem como é que chama isso. Ele joga basquete... De This Is Us, Andressa, que ela faz isso também, não é? Sim, tem a cena de This Is Us também. E essa série que eu tô falando do garoto, ela é muito boa para a gente trabalhar em sala de aula com os meninos, porque tem muitos alunos que ainda não têm essa consciência, né? E eu, por exemplo, eu sou das 2 que somos professoras do Estado, a gente tem um público bem mais diverso, né, com relação à questão da cor. Mas ainda assim, eu tenho alguns alunos que são bem politizados, bem conscientes dessa situação, mas eu ainda tenho muitos alunos. Isso, Cola em Preto e Branco, essa série mesmo. Obrigada, Sofia. Não precisa. E eu levei alguns episódios dessa série para aula e eu percebi assim que muitos alunos ficaram: nossa, professora, realmente a gente não imaginava que as pessoas passam por isso, né? Porque o fato de eu não passar não quer dizer que o outro não vai passar. Nossa, amei. Deixa eu até anotar. Cola em preto e branco. A discussão sobre o Cris ser o único negro da escola, né? É exatamente esse ponto. Aí, vejam, isso é um fator, né? Isso, veja, a gente olhando para a foto da policlínica que eu tirei hoje de manhã. Quantas pessoas médicas, quantos médicos negros ou médicas negras, né, tem? Você vai para o campo de enfermagem, já é uma profissão mais desvalorizada. Você já consegue encontrar mais pessoas negras. Você vai para as técnicas. Você vai, enfim. Então, o que é que acontece? Na interseccionalidade, a gente vai fazendo os atravessamentos sociais. Então, por exemplo, um estudante de escola pública que está no Sul, é um estudante branco, enfim, loiro, ele sofre questões sociais, sim, ele pode sofrer questão em relação à questão econômica, ele pode ser uma criança em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ele pode sofrer por ter uma escola precarizada. No entanto, na discussão da interseccionalidade, a menina, na mesma situação dele, tem um agravamento dessa questão social, porque há o atravessamento do gênero. Agora, uma menina negra, ela ainda sofre mais é como se fosse uma escada de questões sociais, né? Atravessamentos de questões sociais. E aí a gente sempre volta para aquela estrutura colonial que eu venho falando para vocês desde o início. O filme Estrelas Além do Tempo mostra muito bem a interseccionalidade. Exatamente. Porque elas são mulheres cientistas negras nos Estados Unidos de Guerra Fria, com leis de Jim Crow ainda em vigor, né? Enfim, perfeito. Fica aí outra sugestão de repertório para vocês. Então, a interseccionalidade, gente, ela funciona para a gente discutir muita coisa. E é bom para a gente problematizar e conseguir argumentar sobre vários temas. Então, eu digo assim, gente, consequências do Covid. Como é que entra a interseccionalidade? A primeira pessoa a morrer de Covid no Brasil foi uma empregada doméstica negra, que trabalhava na casa de uma família com dinheiro, né, que tinha vindo da Itália e passou Covid para ela. E como ela era idosa, outro recorte,
ela foi a primeira pessoa a morrer no Brasil. É bem simbólico, né? Ela ser a primeira pessoa a ter morrido. É um exemplo. Então, o Covid, teoricamente, afeta todo mundo, independente do gênero, independente da classe social. No entanto, quando a gente olha pelo espectro da interseccionalidade, a gente vai vendo os atravessamentos, né, possíveis, sociais, que aquele sujeito vai ganhando em dimensão. Então, fica a sugestão, mais uma estratégia. Aí você está usando repertório já, argumento, e consegue elaborar, fazer um desenvolvimento argumentativo muito interessante, né? Dava para usar esse conceito no tempo do ano passado. Perfeito, dava sim. Dava sim, exatamente, Céci. Em relação à questão do etarismo, aí já é uma questão etarismo. Se você coloca questão econômica, questão de gênero, questão de raça, pronto, você problematiza em vários níveis. Se a gente se a gente fizer em retrospecto os últimos 10 temas do Enem, a gente conseguiria usar interseccionalidade em todos eles, né? Então, assim, é uma estratégia para olhar o mundo. Não necessariamente você precisa usar de repertório, mas é interessante porque já é um início, é um gatilho para você começar a problematizar. Tudo bem? Vou passar, tá? Joinha, mandei joinha para mim. Sim, estão todos ligados, já estão com sono. Meu Deus, é a hora, gente. Vou terminar já, tá? Calma, vai dar certo. Não vou ficar tagarelando demais. Vamos lá. Ele, o maioral, aquele que domina dragões, o maior woke do planeta, o lacrador da década de 70, o divo que vai ajudar a gente a problematizar absolutamente tudo. Gente, o Pierre Bourdieu, tá? Eu não anotei o nome dele, né? Cometi esse pecado, perdão. O Pierre Bourdieu, vou ver aqui para vocês. O Pierre Bourdieu é um filósofo, sociólogo, pós-modernista, e vai começar a questionar conceitos como natural, universal, superior. E vai ser muito útil para a gente. Muito. Primeiro, estávamos falando sobre estar arrumado. Uma pessoa que está arrumada é uma pessoa que está de calça social, com cabelos alinhados. Algo que a gente já sabe, né? Isso é natural. O conceito de estar arrumada é natural, independente. Qualquer pessoa estaria com a mesma ideia do que é estar arrumado ou não. Ele vai começar a questionar isso. É universal. Universal para quem? Isso é superior àquilo. Tudo quem? Então, Pierre Bourdieu é perfeito para a gente problematizar as verdades, os conceitos, os padrões estabelecidos, que geralmente, por exemplo, né, fazendo recorte do Enem, são os problemas questionáveis. Então, por exemplo, pessoas em situação de rua, muitas vezes entra um mendigo, como se a condição do sujeito fosse ser mendigo. A gente naturaliza. Inclusive, ele vai trazer a ideia da violência simbólica, que é a imposição desses conceitos como naturais. Tudo bem? E aí, o Pierre Bourdieu, através da violência simbólica e do conceito de hábitos, vai começar a questionar. Natural? Quem disse? Ela é mais bonita que a outra? Segundo o quê? Quem impôs este fator de beleza? Pautada em quê? E aí, voltando à nossa listinha de perguntas, quando eu digo, quem é favorecido
por esses padrões aqui estabelecidos. Então, quando eu digo assim, o legal é ser jovem. O legal é gerar dinheiro para a sociedade. A quem eu favoreço quando eu corroboro com essas falas que são ditas como naturais, né? Com essas questões que são naturalizadas. O normal. O que é o normal? Quem impõe o normal? Isso vem através da imposição social, mesmo essa naturalização do que a gente acha do nosso gosto, né? Do que o Pierre Bourdieu chama de violência simbólica. Então, você vai começar a questionar as imposições sociais, mesmo que pareçam naturais. Bem? Então, a medicina é valorizada porque sim. Será que é porque sim? Como é que isso aconteceu? Os professores são universalmente desvalorizados. É algo natural. Será? É normal que a educação da Suécia seja superior à brasileira. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Sim ou não? Ou estou indagando demais? Bota aí um joinha para mim. Muito bem. Tá. Tudo bem? Posso passar Pierre Bourdieu? Posso falar? Vou passar. Tá. Vamos lá. Aí, isso aqui vocês vão parar e printar para mim. Quais são, afinal, as estratégias para a elaboração disso tudo? Ver o invisível, ou seja, o que é que está sendo naturalizado ali? Meu cachorro tossiu. Né, Frajola? Ver, por exemplo, uma coisa invisível. Cachorrinhos em situação de rua. A gente não naturalizou, tristemente, construir relações. Por que isso? Onde isso se conecta com isso? Lembram da correlação sócio-histórica? Pronto, a gente vai tentar buscar uma resposta. E, gente, não tem resposta fácil, tá? Geralmente, se a resposta é fácil, é porque não está completa. Se a solução for fácil, é porque ela não está completa. Muita violência, tem que matar os bandidos. Se fosse fácil assim, já teria resolvido. Deixa o cachorro tá tossindo aqui. Se fosse fácil, assim, já teria sido resolvido, não é mesmo? É um exemplo. Vocês estão ouvindo Frajola tossir? Não? Sim. O bichinho. Né, Frajolinha? Vem aqui para eu dar, para mostrar você. Aí. Pessoal, estou tossindo. Oi, gente. Bem? Vocês estão gostando da aula? Vocês estão virando tuiteiros? Vocês estão se desconstruindo ao ponto de virarem átomos? Todo mundo já é átomo, né? Mas assim, vocês entenderam. Tudo bem? Diga tchau! Vou parar de tossir. Depois dessa pausa importante, é fofo. É fofo. Frajola é um macho alfa, legendário. Não sei se eu devia ter dito isso. Mas ele, meu Deus, ele pagou 3 mil reais para subir a montanha ali na Serra da Batateira, no João Paulo II. Não foi, Cajuína? Foi. Pois é. Entendeu? Depois dessa pausa importante. Gente, tudo bem com os questionamentos?
Sim, temos. Agora, vamos para o marketing. Sou da cria da era Temer Core. Eu já estou em pedaço, já tenho tempo. Você era Temer Core. Eu também, eu estava na faculdade na época. Eu tenho uma foto sem blusa de costas, assim. Meu corpo é meu. De batom, tá? Pintado nas costas. Quem estava no grupo que eu mandei as fotos viu minha franjinha vegana, tá? Eu também sou, assim, bem. Pois é, muito bem. Agora vamos à propaganda. Eu quero fazer o unboxing para vocês. As influencers da nossa. Quem é que tá aqui ainda? Giovana, eu vi que tá. Joe, que é Itamotinger, como eu. Cadê a diva itamotinguense? Tá? Vou mostrar para vocês. Elas vão mostrar também, depois acompanhe o perfil das divas, tá? Vou botar lá no grupo de fofocas também para vocês acompanharem, né, as queridas. Gente, quem for fazer, tem gente aqui que já garantiu a matrícula. Muito que bem. Amo. Filhas do Mato, eu venho da roça. Meu pai é vaqueiro, meu pai não, mas meus tios são vaqueiros. Minhas mãos são grossas. É, papai. Muita gente aqui que está aqui já garantiu a matrícula. Amo. Vou fazer igual a Virgínia. Como é que é a Virgínia? Ei, gente! Ei, Zé Felipe! Ei, gente! Promoção, promoção. Não sei, sou péssima vendedora. Mas eu quero fazer um unboxing, tá? Olha só. Primeiro, os materiais físicos que chegam à casa de vocês, eu não conheço o curso online que faz isso, tá? Tem que respeitar. Olha só a eco bag para você performar no shopping. Cadê? Pra você saber mostrar. Performar no shopping, que você curte, que você assiste filmes da MUBI, do streaming MUBI, e você é fã de Bacurau. O que mais que é para performar que você curte? Fazer piquenique no Josefa Coelho. Isso, lendo livros. Aí, enfim, tá? Então é para performar. E é grande a bicha, tá? Enorme. Um dia desse eu fui fazer compras, fui naquele Freitas, comprei um kit copo, igual. Sabe aquele meme do kit copo? Comprei um kit copo, comprei uma manta, comprei um bocado de coisa. E coube tudo na bicha, tá? Porque eu tô andando de cima para baixo com essa bolsa. O kit copo coube aqui dentro. Se você ganhar um sorteio, cabe na Ecobag. Mas, gente, nem só de performance vive o estudante brasileiro. O que tem dentro da nossa Ecobag? Que rufem os tambores. Cadê o emoji de tambor? Que rufem os tambores. Palmas, palmas, música. Ai, gente, esses tambores de vocês não paia. Vai dar certo. Exato. Obrigada, Lília. Que rufem os tambores. O que é que vocês vão receber? Primeiro, um livro novinho no plástico, Vidas Secas de Graciliano Ramos, que a gente vai ler no Clube do Livro. Agora, sem desculpa, porque todo mundo vai ter o livrinho em mãos, novinho, para fazer aquela sensação de cheirar o livro novo. Quem amou? Tá? Isso tudo pode, que eu estou muito vendedora. Você fez a matrícula, ganhou, recebeu, tá? Isso aqui não é nada, perdão, Graciliano Ramos. É muita coisa, mas vem mais, segura. O que é que vem? Cadê os tambores? Que rufem os tambores! Meu tambor, eu tô reclamando de vocês, mas o meu tambor não. Um bloquinho de folhas de redação. Com várias folhinhas de redação. Olha só, gente, que lindo. Para vocês escreverem. E aí, quem sabe, quem já faz o curso, né? Quem fez a outra turma, sabe que
vocês escrevem à mão e eu corrijo. Vocês mandam a fotinha para mim e eu corrijo à mão, bonitinho. E agora é sem desculpa com a minha folhinha. Ó, que lindo. Ei, tá lindo. Vocês viram o design, ó a cabeça pedagógica. O laranja, no Vejo Repertório em Todo Lugar, forma Jó. Quase Jó. É porque eu não podia mudar o acento, né? Mas é para dizer, ó, é Jó. E tem que respeitar. Ai, gente, vocês me dão corda, eu fico zoadando. Vá. E agora ele. O maioral. Esse aqui eu realmente... Eu trabalho em muitos cursinhos, vocês sabem, né? Já sou rodada aqui, não vale sobre isso. Nunca vi um módulo tão bonito assim. Modesta parte. Cadê os tambores? Capa dura. Ó, coisinhas de wire, nem sei como é que fala isso aqui, que é o aramezinho, só que de ferro. O módulo de redação, belíssimo, tá? Capa dura, ó. Era para ser no primeiro O de todo. Mas aí vai ficar faltando um outro, eu fiquei com dó. Oxi. Foco. Olhem só o módulo, vou abrir. Aqui é a contracapa, né? Beleza. Professora Jô Santos, curso de redação. Blá, blá, blá. Aí você abre, tem eu. Que amor? E no decorrer da explicação, tem algumas explicações de estrutura e tal. Eu vou jogando repertórios. Por exemplo, citação, pintura. A gente, inclusive, já estudou essa pintura no curso, né? A primeira turma. Aqui, a estrutura. Quem amou? Oi, Regiane, era para abrir a câmera? Acho que não, né, Diva? Olha só. Ele, o maioral. Estrutura. Ó, calma, vai chegar na parte legal. Texto todo mundo tem, né? EI, ó. Gritando na cara de vocês para ver se pega a estrutura. E tem uma parte gigante de repertórios. E eu botei QR Code para vocês assistirem aos filmes no YouTube, falando sobre a obra e vocês assistirem. E aqui tem uma sugestão que eu fiz de redação, de introdução com uma pintura de arte. E aí, aqui explicando, né, como usa o repertório. Bob Marley, do Neida, mas é porque tem uma frase boa dele. Tem parte histórica com sugestões de videoaulas do YouTube, que eu gosto. Aí tem Segunda Guerra, Grécia, como usar. Tem conceitos legais com autores legais. Aí tem violência simbólica, que foi o que a gente viu. Lilia Schwartz, Silvia Almeida, Milton Santos. Gente, ó, tem quadros, tem Sueli Carneiro, Achille Mbembe. E, enfim, aí aqui tem explicação. Aqui, gente, explicação. Tá? E tem 108 sugestões de repertórios divididas por eixos temáticos. Quem amou? Aí tem eixo sociedade. Aí você pode ir vendo qual a sugestão. Eixo política e cidadania. Eixo meio ambiente. Quem me conhece sabe que eu amo eixo meio ambiente. Eixo tecnologia e comunicação. Eixo educação. Enfim, isso é o limite. Tá? Frase clássica da Malala, nossa diva mor. E 24 sugestões de temas para vocês treinarem. Tá? Além dos temas que a gente já tem durante a aula, né? A gente já faz.
E aí, ó, uma folhinha por tema para ficar aesthetic o estudo de vocês. Quem amou? Ei, F no chat para quem amou o módulo. E tudo, né? Tá tudo? Pois é, quem amou? Amei os corações. É isto. Dúvidas, comentários, objeções? Estamos bem? Problematizaremos o mundo? Vamos ver repertório em todo lugar? Agora, a frase faz sentido? Tá? Minha frase faz sentido? Tá, faz? Amei. Brilhei. Amei. Muito obrigada, gente. 9 da noite de segunda-feira e vocês aqui como A. Thank you. Obrigada pela companhia. Nos vemos logo mais. Brasil Hexa, só que não. Beijo show em todos os lugares agora. Amei. Exatamente. A máquina twitteira de problematização. Beijo, gente. Tiraram foto? Me marquem, tá? Que eu reposto vocês. Beijos. Adiós, muchachos. Calma que eu vou parar ainda a gravação.